Obrigado, Tasso. Obrigado pela sua clareza com que colocou essa questão dos medicamentos modificadores de doença, né, para a gente poder alterar o curso da AM, minimizando sequelas, minimizando realmente impactos para a vida, né, de cada um. Tiveram várias perguntas, eu vou começar aqui para o Rodrigo, Tasso, se me permitir. Na sequência, eu trazer algumas perguntas para ti, tá joia? Para a gente aproveitar esse momento, que é um momento bastante importante. Eu acho que o tema do diagnóstico e o tratamento ele é bastante relevante. Rodrigo, nós tivemos uma das perguntas, assim, surgiram dúvidas em relação à questão do líquor, né? Então, o que foi colocado se é possível fazer o diagnóstico da EM sem a coleta do líquor, apenas com a realização da ressonância magnética? Então, primeiro, vocês me ouvem bem? Porque aqui... Primeiro, eu não tem como não cumprimentar meu amigo Tasso, né? Assim, pô, Tasso, você sabe que é um prazerão estar aqui contigo. Você é um cara que fez diferença na minha vida com várias mentorias que você me deu. Então, assim, você ter aceitado esse convite para nós, assim, eu só tenho que te agradecer, cara. Você é um cara que a gente se espelha, né? É um mentor para nós aí, e você só abrilhantou o nosso evento. Voltando aqui à pergunta, Thiago, assim, eu acho que quando a gente pensa em diagnóstico de esclerose múltipla, a gente tem que pensar clinicamente. Nós somos médicos clínicos, cara. A gente é neurologista. Eu lembro daquele artigo do Post que falou assim, olha, vai chegar um dia que a gente não vai nem examinar o paciente. E nós, como clínicos, a gente não pode deixar de examinar o paciente. Então, eu acho que se o paciente tem ali a história que, igual eu falei, mulher jovem, apresentou um sintoma de sistema nervoso central, a gente afastou os diagnósticos diferenciais. A gente consegue fechar o diagnóstico de esclerose múltipla só com a ressonância. A gente sabe que, se a gente for avaliar os critérios, eu consigo ter esclerose múltipla clinicamente definida. É aquele paciente que a gente mostrou lá no início. Teve 2 surtos diferentes, em épocas diferentes, em locais diferentes. A ressonância só corroboraria esse caso, sabe? Agora, o líquor, ele já foi usado mais na esclerose múltipla, ele retornou a ser usado, mas a gente consegue fazer o diagnóstico de esclerose múltipla sem o líquor. E eu queria deixar isso bem claro, que assim, a gente tem que encostar no paciente, a gente tem que examinar o paciente, nós somos clínicos, entendeu? E a ressonância vai me ajudar. Quando eu tiver que abrir mão do líquor, é lógico que, no geral, né, Thiago, o paciente já chega para nós com líquor, que ele internou para pulsar, essas coisas. Mas se ele chegar sem, e eu vi que eu consegui fechar o diagnóstico sem um líquor, eu não vou pedir o líquor. Agora, se eu estou com dificuldade de fechar o diagnóstico, se eu não disseminei meu paciente no tempo, igual a gente viu, ou existe uma exceção de diagnóstico diferencial, a pesquisa da banda organoclonal e da cadeia leve, né, isso no futuro, isso já é realidade, né, mas ele não está incorporado no diagnóstico, aí eu posso abrir mão do líquor. Né? Eu sei que esse ser invasivo demais, né, eu vi que tinha uma pergunta aqui sobre os Estados Unidos, que lá eles não fazem muito esse líquor, né, porque é muito invasivo, né, então aqui no Brasil também a gente tem feito pouco, mas eu acho que para abrir mão do líquor é quando eu tenho uma dúvida diagnóstica, ele vai me acrescentar aí para eu fechar o diagnóstico. Pode ser aquela peça do quebra-cabeça que fica faltando. Perfeito, viu, Rodrigo? Eu queria trazer uma pergunta para o Tasso, em relação ao tratamento para crianças, na população pediátrica, se você poderia dizer algumas palavras sobre o tratamento no público infantil, infanto-juvenil, enfim. Aqui, mais que 18. Essa é uma excelente pergunta pelo seguinte motivo: os grandes estudos feitos com as drogas que habitualmente nós estamos acostumados a prescrever têm nos seus critérios para que o indivíduo seja incluído, que ele tenha pelo menos 18 anos de idade. Então, como regra, os medicamentos para esclerose múltipla foram estudados de maneira sistemática do ponto de vista científico para indivíduos com mais de 18 anos de idade. Obviamente que nós sabemos que uma porcentagem, felizmente, pequena dos pacientes diagnosticados com esclerose múltipla recebem esse diagnóstico antes dos 18 anos de idade. Então, nós sabemos que existem pacientes com 8, 9, 10,
adolescentes, 12, 13, 14 anos, que recebem o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, esses estudos têm alguns desdobramentos que permitem que a gente tem alguns dados relacionados a essa faixa etária inferior a 18 anos de idade. Então, o que acaba acontecendo é um problema mais do ponto de vista do funcionamento do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que não contempla a dispensação desses medicamentos para indivíduos com mais de 18 anos. No entanto, existe na literatura médica dados bastante robustos em relação à segurança do uso de algumas dessas medicações que a gente usa para esclerose múltipla nessa faixa etária entre 12 e 18 anos de idade. Então, precisa conversar com o médico, muitas vezes precisa ser feito um relatório mais detalhado, mais substanciado, para permitir que aquele indivíduo com menos de 18 anos de idade tenha acesso prontamente ao medicamento. Legal. Em alguns casos, dependendo da medicação, existe até uma tentativa de ajuste da dose. Então, em alguns casos, a gente pode fazer metade da dose, a gente pode tentar, de alguma maneira, baseado no peso, na altura, na superfície corporal da criança, fazer um ajuste da dose, embora, mais uma vez, a gente não tenha um dado definitivo como nós temos na faixa etária acima de 18 anos de idade. Uhum. Muito bom, Tássio, obrigado, viu? Acho que assim, a gente tem inúmeras perguntas que são específicas em relação a um medicamento ou outro medicamento, enfim, que eu acho, pessoal, assim, seriam... nós nos estenderíamos demais para poder abordar, acho que as principais que estão chegando. Nós vamos tentar respondê-las e tentar retornar de alguma forma, seja por e-mail, seja aqui no canal, de alguma maneira, né, Tássio? Para não estender muito, não prolongar um pouco, nós estamos com um pouquinho avançado o tempo, de tal forma que eu quero agradecer imensamente a presença do Tássio, o Tássio que ele coordena o Centro de Esclerose Múltipla, de Investigação em Esclerose Múltipla e Doenças Mielizantes, lá do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, eu acabei não comentando, e tem uma vasta experiência, certamente uma das pessoas que nós muito admiramos, o Tássio, pelo seu trabalho, pela sua jornada, pelo seu conhecimento e enfim, por tudo que tem feito aí pela neurologia, pela neuroimunologia. Tá joia? A admiração é recíproca. Agradeço mais uma vez, Tiago, Rodrigo, meus amigos, foi um prazer e fico à disposição para o 2º Congresso Esclerose Múltipla Brasil. Não se esqueçam de mim. Legal. Boa noite, um abraço a todos que estão nos acompanhando e a vocês em particular. Um abraço. Fica com Deus aí, brigadão.